Atos capítulo 2 responde a seguinte pergunta: por que pertencer a uma igreja bíblica? Afinal de contas, qual é a razão? Por que eu devo pertencer a uma igreja? Uma resposta para uma pergunta, não é, que deve gerar no nosso coração uma resposta satisfatória. Afinal de contas, por que devo pertencer a uma igreja? Dito isso, antes de nós olharmos propriamente para o texto, eu vou falar um pouquinho de contexto, mas deixa eu ler para facilitar, ficar melhor. Atos 2, de 37 a 47. O apóstolo Pedro fez uma pregação, diversas pessoas vão se converter, e o texto diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o vosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até aí é o contexto, toda essa introdução. Pedro prega. Depois que Pedro faz a mensagem e ele expõe isso, nós vemos claramente algumas milhares aí de pessoas se convertendo, pelo menos 3.000 pessoas. Provavelmente quando Pedro estava pregando aqui não existiam só homens, por isso o texto não fala que foram 3.000 homens convertidos. Se tinham 3.000 ali, se fossem homens, você pode colocar que também tinham mais cerca de 3.000 mulheres e crianças, então era um grupo muito, muito grande. Vários deles se convertem e a igreja sai de um número de 120 pessoas para, depois desse culto, dessa exposição de Pedro, para mais de 3.000 pessoas. Parte desse grupo não foi embora de Jerusalém, decidiu ficar por lá, e a igreja então passou por certos arranjos. A igreja que se reunia na casa, no cenáculo, uma parte alta, um salão que existia na casa de João Marcos, onde eles receberam o Espírito Santo, agora não tem mais um lugar fixo para se reunir. E por isso a igreja então vai se deslocar e vai se reunir também no templo judeu, do templo dos judeus, porque lá tinha espaço para milhares de pessoas. Então os judeus iam adorar no templo, num lugar específico, e a igreja se reunia em um dos pórticos, uns grandes corredores cobertos, a igreja se reunia ali. Milhares de pessoas, a ponto dos judeus ficarem com ciúmes, dizendo: como é que essas pessoas vêm ao templo e não querem adorar o Deus de Israel e ficam adorando a Jesus, esse falso líder, e eles estão incomodados com toda essa dinâmica. Queridos, dito isso, eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes. A igreja cristã atualmente ela está em crise. Não sei se você já parou para perceber, mas é muito comum as pessoas hoje viverem numa situação de não quererem mais ir à igreja. Em 2014, o censo do IBGE fez uma pesquisa, não só com os evangélicos, mas de modo geral, e perguntando para os cristãos de modo geral, e nesse caso entra também o romanismo, o catolicismo, e acontece que eles descobriram que tanto dentro do catolicismo romano, como dentro do movimento evangélico, seja tradicional ou pentecostal ou neopentecostal, está existindo uma demanda, um êxodo. As pessoas estão saindo das igrejas de forma da igreja enquanto organização, e estão dizendo assim: eu não quero mais, eu quero ficar em casa, eu não quero me envolver. Tanto é que, não sei se você já passou pela oportunidade de perguntar para uma pessoa. Lá no passado você perguntava: qual a sua religião? E a pessoa dizia: eu sou católico. E normalmente as pessoas faziam uma segunda pergunta: você é praticante ou você é professante? Já ouviu isso? E a pessoa falando: eu sou católico praticante. Qual que era a diferença do católico praticante para o católico professante? O professante é aquele que... O Brasil, predominantemente, é um país católico. Então, todo mundo que nascia no Brasil, ou a maior parte dos brasileiros, nascia e falava: a tradição é católica, meus pais eram católicos, então eu também sou católico. Esses são os católicos professantes, ou seja, que falam ser católicos. E aí você pergunta algumas coisas: você frequenta a igreja, você vai, participa de missa? Eles falavam não. E aí você tem um católico praticante. Ele é diferente.
O praticante, ele se envolve, ele conhece, ele vai nas missas, ele faz todas as atividades. E isso era um linguajar no movimento católico. Hoje, se você encontra um crente, você pergunta, você é crente? Ou você é evangélico? Ele diz, sou. Sabe qual é a segunda pergunta que você tem que dizer para ele? Você é evangélico praticante ou evangélico professante? Porque tem os praticantes e os professantes. Quem são os professantes? São aqueles que dizem, eu sou evangélico. Mas eles não têm contato com a palavra de Deus, com oração, com a igreja. Não existe mais na realidade deles a ideia de um envolvimento de fato. Então as pessoas estão paradas nas suas casas e não querem mais estar com a igreja. De modo geral, eu posso até entender um pouco, porque como a existência de falsas igrejas explodiu no Brasil, muitas pessoas se machucaram, se feriram gravemente, porque se tem uma coisa que machuca pessoas é teologia. Teologia não é neutra, ela destrói vidas. Ela arrebenta família, casamento, finanças. Se você for numa igreja em que a teologia da prosperidade é ensinada, e é um ensino errado, se você for numa igreja assim, sua vida financeira não vai melhorar, ela vai piorar, porque as pessoas vão fazer campanhas dizendo, você tem que dar tudo que você tem, o seu melhor, você tem que esvaziar os bolsos, esvaziar as contas, você tem que, eu não tenho nada, você tem um carro? Eu vi pastores falando, pega a chave do seu carro, traz aqui no altar, ainda chamando de altar, coloca a chave aqui do carro, coloca o documento do carro. Vi até uma pessoa que se livrou de um problema e gerou um problema para a igreja ficou brava. Mas foi bem feito, porque como a igreja estava se aproveitando, ele deu o carro, fez a transferência do carro para a igreja, e o carro estava cheio de dívidas, muitas dívidas. E agora passou por nome da igreja, quem respondia pelas dívidas, quem era? Era a igreja que foi. E aí o pastor falou, olha o que fizeram, que absurdo. Mas não falou para dar o documento, dar o carro. E eu sei que você está tendo ideias, mas não faz. A nossa igreja não pede seu carro, não pede seu documento. Nós não fazemos isso. Mas a igreja que ensinam a prosperidade, elas vão vender coisas, elas vão convencer você. Então teologia destrói. Existem teologias tão destrutivas que elas destroem casamentos. Se você não tem uma teologia bíblica correta e você cai numa igreja com uma teologia falsa, se você chegar lá e falar, olha, eu estou tendo um problema no meu casamento, eu estou infeliz, a pessoa fala assim, acaba o seu casamento e começa outro. Não está feliz? Troca de esposa, troca de marido. Porque eles falam assim, não importa, o segredo da vida é que Deus quer que você seja feliz. E isso é teologia mentirosa. Deus, o objetivo não é que Ele quer que você seja infeliz, mas o propósito, o alvo de Deus não é a sua felicidade. Muitos crentes passaram por diversas, se você pegar a vida dos apóstolos, o próprio Filho de Deus passou por privações, dores. O próprio Jesus falou, Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então fuja. E por causa dessas mentiras que são tão amplamente propagadas, as pessoas estão deixando a igreja e não querem estar. Um pastor conhecido chamado Paulo Romero, ele escreveu um livro chamado Decepcionados com a Graça. Vale a pena você ler. É interessante, ele conta a história, no seu livro, ele conta a história do submundo das igrejas. E você lê, você fica realmente chocado com a perversidade, com a maldade. Igrejas que são verdadeiras franquias, são antros de ladrões. A ponto de o pastor que queria assumir ou deveria assumir aquela igreja, recebia a ordem dos líderes, dos donos da igreja, olha, você tem uma meta a cumprir, você tem que levantar 100 mil reais na igreja. E para saber que você vai levantar 100 mil reais, você, pastor, vai assinar uma promissória aqui, um financiamento bancário de 100 mil reais. Então você vai levantar esse recurso e vai dar para essa instituição. E depois, nos cultos, você vai correr atrás para cobrir esse rombo que está no seu nome. No livro conta histórias assustadoras. E as pessoas falam assim, Deus me livre de estar nessas igrejas. E por causa disso, houve uma debandada, porque as pessoas mediram o todo da igreja por partes. É claro que tem falsos pastores, que tem igrejas que são mentirosas, é claro que tem péssimos crentes, tudo isso é verdade. Mas também existem as igrejas verdadeiras, as igrejas corretas, e você não pode, por causa do erro de outras pessoas, chegar à conclusão dizendo, bom, se isso está acontecendo, eu estou dando as costas para a igreja. Isso é errado. Por quê? Porque a igreja, primeiro eu falei das pessoas abandonarem a igreja porque elas estão chateadas, feridas, e outra razão das pessoas abandonarem a igreja é a explosão das mídias sociais. As pessoas estão em casa e elas assistem todos os pastores. Elas falam assim, eu passei a semana, eu vi esse pastor, aquele outro pastor. É muito comum pastores receberem e-mails de pessoas desconhecidas com perguntas.
Às vezes são perguntas que a pessoa mandou para diversos pastores. Ela manda a mesma pergunta, por exemplo, pastor, eu me divorciei, posso recasar de novo? E a pessoa manda isso para vários pastores, para coletar informação de vários pastores, até que encontre um pastor que apoie a visão, a dificuldade e apoie aquilo que ela acha ser o certo. Então, essas são as duas razões, porque as igrejas verdadeiras estão sendo deixadas. As pessoas estão se baseando na mídia, já que transmite, tem culto, eu assisto à distância. 2, já que as igrejas são mentirosas, eu vou me afastar, porque todas as igrejas agora são desonestas. Isso é errado. Por que estou dizendo isso? Porque nesse contexto em que Pedro está falando, arrependei-vos, cada um abandone os seus pecados, e a igreja então se reúne e forma um grupo grande de pessoas, a igreja então vai passar a existir em termos de organização, ela tem que criar um corpo para existir. Igreja não é uma invenção humana, nunca foi. Igreja partiu da cabeça do nosso Senhor, e então a igreja tem que passar a existir. A Bíblia vai dar vários fundamentos. O próprio Jesus fala em Mateus 16, ao conversar com Pedro: Pedro, quem os homens dizem que eu sou? E, aliás, ele perguntou para todos os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro foi o único que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus falou: o que você falou, Pedro, é uma bênção. Não foi nenhum rabino, não foi nenhum homem que te ensinou. O meu Pai revelou isso no seu coração. E ao falar isso, Jesus diz o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando de Pedro mesmo, eu vou edificar a igreja sobre você, mas não só sobre você. Efésios 2:22 fala que a igreja é fundada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra principal. Então, Cristo é a pedra principal. Logo depois de Cristo, o fundamento da igreja, o que dá sustentação para a igreja, são os profetas do Novo Testamento e os apóstolos. Então, não tem problema com a frase de Jesus: vou edificar a igreja sobre você. Mateus capítulo 18, Pedro fala então: Senhor, como é que nós vamos lidar, já que a igreja vai ser construída, e como nós vamos lidar com problemas? E Jesus explica: olha, Pedro, vocês vão fazer o seguinte: quando o pecado surgir na igreja, vai lá e confronta o pecado. Se a pessoa te ouvir, ganhaste o seu irmão. Se a pessoa não ouvir, leva 2 ou 3 irmãos e confrontem de novo essa pessoa. Se a pessoa não ouvir, conta para a igreja toda o que essa pessoa está fazendo, e depois a igreja toda vai numa tentativa última de resgate, busca lá. E se a pessoa não ouvir a igreja, trata essa pessoa como publicano, tira ela do meio de você e se afasta dela, deixa a pessoa viver na vida que ela escolheu. Dito isso, você vê que Deus está construindo um padrão. A igreja é um lugar em que as verdades são consolidadas, existe disciplina. Por último, Mateus 28, Jesus fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os, ensinando-os, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, é dito isso claramente. Então, a igreja é um lugar de expansão do reino, igreja é um lugar de formar discípulos, igreja é um lugar de discipular pessoas. Tudo isso não é invenção humana, de modo que quando a pessoa fala assim: olha, eu não quero pertencer a uma igreja, a Bíblia fala: isso está errado, em qualquer contexto, por qualquer razão. Se uma igreja está errada, acha uma certa e vai lá. Se aquele pastor é falso, abandona esse pastor e vai no pastor correto, tá bom? Dito isso aí, por último, as pessoas dizem assim que a igreja começou em Atos, a igreja não tinha essa estrutura que nós temos hoje, um prédio, CNPJ. Então, a acusação que se dá às igrejas atuais, pessoas que hoje são rotuladas como desigrejados, eles dizem o seguinte: não preciso ir à igreja. Qual é a razão? Porque esse modelo de igreja que existe foi feito pelos homens a partir do imperador Constantino. Nessa época em que nós estamos lendo esse texto, a igreja não era desse jeito. Só que, irmãos, a igreja funciona assim, na prática não tem como escapar. Ela começa com um grupo de pessoas, 5 pessoas se reúnem, e elas começam ali numa casa a orar, cantar, estudar a Bíblia, maravilha. O grupo cresce e passa a ter 50 pessoas. Quando o grupo chega a 50 pessoas, há uma divisão nesse grupo. Alguém fala assim: olha, o batismo tem que ser por imersão. Metade, 25 pessoas dizem batismo é por imersão, e 25 dizem não, batismo é por aspersão. Um diz para jogar água na cabeça, um diz para mergulhar em água. E aí o que faz? Vai ter um debate ali, vai ter que surgir uma declaração doutrinária. Alguém tem que escrever um documento dizendo: nisto nós cremos. Formou esse documento, o grupo vai se separar. A parte que concorda com aquele documento vai congregar ali. E depois eles vão falar: nossa, nós precisamos que alguém nos ensine. Nós precisamos de alguém que formalmente capacitado possa nos ensinar. Vamos chamar um pastor. E aí convidam um pastor. Para convidar um pastor, aí a pessoa fala: e quem vai pagar o salário desse pastor?
Aí tem que ter um CNPJ. Começa a ter uma igreja. Ah, queremos ter uma secretária. A igreja tem que ter fundamentos. Ou seja, ela tem que existir no mundo jurídico. Não dá para escapar disso. Igrejas que começam em lares, às vezes eles falam assim, vamos fazer uma arrecadação para comprar, alugar uma coisa? E as pessoas falam, ok, vamos juntar forças aqui no nosso dinheiro. Vai depositar na conta de quem? Aí tem que abrir uma conta. Para abrir uma conta, o banco fala assim, a conta é no nome de quem? Não vai abrir o nome da pessoa. Então tem que surgir, a organização, ela existe. A igreja só se perde quando tudo que existe na igreja é feito para sustentar a organização e não o organismo, que são as pessoas. Há igrejas que são fundadas e elas têm tantas coisas que aí no final funciona assim, recurso que entra não é para expandir a glória de Deus ou alcançar vidas, é só para manter a própria estrutura. E quando isso acontece, a igreja perdeu o seu foco. O foco é glória de Deus, edificar os salvos e buscar os perdidos. Dito isso, nós vamos olhar aqui nesse texto alguns aspectos. Olha aí o versículo 42, veja o que acontece no verso 42. A Bíblia vai falar sobre privilégios. Eu quero mostrar duas coisas, os privilégios de estar numa igreja bíblica e os deveres de estar numa igreja bíblica. Atos 2:42 vai falar, e perseveravam na doutrina... E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então veja aí, a primeira coisa, os privilégios e deveres de uma igreja bíblica, o primeiro deles é que igreja é um lugar onde se recebe sã doutrina. E estar numa igreja bíblica, irmãos, é uma bênção sem tamanho. Há muitas vozes mundo afora, você ficaria louco e confuso se você ficou ouvindo muitos ensinos. Eu diria para vários irmãos, parem de ficar ouvindo os pastores via fora na internet. Você precisa saber qual é o conteúdo. Você não pode comprar um livro numa livraria e sair lendo, falando, estou edificando a minha vida. Você não sabe qual é a vertente daquela pessoa, o que ela está ensinando, qual vai ser o conceito. Isso vai impactar a sua vida. Então, a igreja é um lugar onde a doutrina ela tem que ser sadia. Lucas diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? No começo da igreja primitiva, os apóstolos estavam na igreja e basicamente era reproduzir tudo que Jesus ensinou para eles falarem. Era sobre perdão, sobre dinheiro, sobre oração, sobre amor. Eles vinham ensinando essas coisas. E à medida que a igreja começou a ter mais necessidades, alguns dos apóstolos começaram a produzir literatura para responder questões. Sobre casamento, sobre festas, sobre uma série de coisas, sobre escravidão, sobre viuvez. As pessoas tinham dúvidas, como é que eu faço? E aí o apóstolo Paulo, Pedro e os demais começaram a escrever cartas para responder. Hoje nós lemos Filemão, capítulo 1. Quando você lê Filemão, a carta de Filemão é uma carta bem curtinha, na verdade. Quando você lê Filemão, você descobre que Filemão era escravo e ele foge do seu dono. E naquela época, fugir do dono, a pena era capital, você tinha que morrer. E Filemão vai ter contato com Paulo. E Paulo podia falar assim, não, Filemão, você é escravo, fica aqui, eu vou cobertar seu erro. Paulo diz, não, Filemão, o que você fez é errado. Você precisa voltar para o seu Senhor. Mas Paulo, se eu voltar para o meu Senhor, eu vou ser executado, eu vou ser morto. E aí Paulo vai escrever a carta a carta de Filemão para ensinar o seguinte, olha, perdoe ele, perdoe esse escravo. Se ele te deve alguma coisa, Paulo diz, coloque na minha conta, eu vou pagar por ele. E gente, é muito lindo isso. Paulo manda o homem voltar a servir e dizendo assim, olha, quem sabe Deus promova para você e deixe você ser livre, mas não fuja do seu Senhor, volte para lá e ele não vai fazer mal com você. Se você deve alguma coisa para ele, fala para ele que eu vou pagar. Respondendo questões práticas de vida. Então isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. Uma igreja verdadeira, você deve ser feliz de estar numa igreja bíblica quando você perceber que o ensino dessa igreja é um ensino apostólico. E quando eu falo apostólico, por favor, são dos verdadeiros apóstolos, que eram neste momento aqui da história, um grupo de 11 e depois o apóstolo Paulo. Hoje existem muitos apóstolos, são genéricos. Isso é tudo falso. Abandone isso aí. Os verdadeiros apóstolos existiram no passado. Não existem apóstolos na atualidade. Então, o que é uma igreja apostólica? É uma igreja fundada em algo de mais ou cerca de 2000 anos atrás. São os ensinos de lá. Por isso, quando alguém diz, o ensino de vocês é antiquado, fique feliz. A igreja de vocês, o mundo mudou e a igreja não mudou? Amém.
A igreja tem que mudar na sua forma, a se adaptar à tecnologia, tudo isso, sem problema nenhum, mas no conteúdo não. O conteúdo é o mesmo. O casamento é entre homem e mulher. O casamento é monogâmico. O casamento ou a família, a forma de lidar com o dinheiro, a Bíblia estrutura tudo isso. E por mais que o mundo esteja lidando e mudando o conceito todo o tempo, a Bíblia vai ser muito clara dizendo, é desse jeito. Então, estar numa igreja, ela produz vida. Estar numa igreja bíblica é o privilégio, porque você recebe sã doutrina. O que acontece na igreja bíblica é que você recebe um alimento que gera duas coisas. Primeiro, uma instrução zelosa. Nós não sabemos, todos nós precisamos de direção. Então, quando você está numa igreja bíblica e você passa por algum questionamento, alguma coisa que você tem que tomar uma decisão, é normal que você converse com líderes da igreja ou com irmãos em Cristo e fale, estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? E eu espero que os irmãos orientem da seguinte forma, olha, a Bíblia nos ensina a lidar dessa maneira. Ou se você não sabe biblicamente, fala assim, me deixa pensar mais, me deixa eu consultar a Bíblia e ver o que ela nos ensina. Estar numa igreja bíblica é estar debaixo de instrução o tempo inteiro, para todas as demandas da vida. Na igreja há instrução financeira, para como você gerenciar seus recursos financeiros. Há instrução para você gerenciar sua saúde. Há instrução para você gerenciar conflitos entre pais e filhos, casamentos, vida de solteiro, sexualidade. Tudo, a Bíblia tem resposta. Então, onde você encontra isso? É na Escritura. E onde você recebe a instrução da Escritura? Em igrejas bíblicas. Se você ficar bebendo na internet e lendo qualquer coisa, você vai ficar virando para um lado para o outro como uma bússola defeituosa. E você vai tropeçar, porque as pessoas, como eu disse, no mundo há muitas vozes. Então, estar numa igreja bíblica, onde o ensino apostólico é ensinado, você tem que virar para Deus e falar, Senhor, eu quero te agradecer porque é um privilégio. Eu faço uma observação para você, o dia que você quiser, separe um dia, vai visitar outras igrejas. Não estou criticando ninguém em volta, estou falando para você conhecer a realidade à nossa volta. Vá conhecer outras igrejas. E veja o que está sendo ensinado. Veja se a Bíblia está sendo ensinada. Veja se instrução bíblica está sendo dada ali. Ou se é só luz apagada, fumaça. Claro, tem um louvor maravilhoso, uma banda ótima. Veja se o que está sendo cantado é bíblico. Veja se o que as pessoas estão fazendo lá é aquilo que Deus e a sua palavra ensina. Se não for, fuja, corra desses lugares. A Bíblia diz que estreita é a porta. Vou repetir, Jesus que falou. Estreita é a porta e estreito é o caminho. Quando você passar pela porta, o caminho para ir para o céu é um caminho estreito e poucos vão acertar com ele. Então não fique se enganando achando que no Brasil a igreja evangélica vai explodir e a porta vai ser larga e milhares de pessoas virão. Não é assim. A Bíblia e o jeito que Deus coloca a Escritura, ele fala, é desse jeito. Ah, mas é muito difícil. Jesus fala, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-me. Ninguém pode vir a mim se não tomar a sua cruz. Ele não mandou você pegar água de coco e seguir ele. Ele não mandou pegar a rede e seguir ele. Ele falou, pegue a sua cruz. Crucifica o seu eu, os seus alvos e fala, Senhor, a sua vontade, não a minha. O seu alvo, não o meu. As suas leis e não a minha. E é assim que você vai andar seguro. Porque o dia em que você falar, eu quero só seguir o que o meu coração ensina, você cai naquilo que o apóstolo Paulo diz, porque nos últimos dias levantarão falsos líderes, existirão pessoas que vão se cercar desses falsos líderes, porque essas pessoas têm como coceira no ouvido. Se alguma vez você já teve a agonia de sentir uma coceira profunda no ouvido, você quer coçar e às vezes você não consegue. E Paulo diz, existirão pessoas que elas sentirão coceira no ouvido, elas precisam que esses líderes cocem isso. Então elas vão atrás da mentira e tropeçam. Então numa igreja bíblica é um lugar onde você vai receber instrução zelosa. Mas do outro lado, enquanto você recebe instrução zelosa, a igreja bíblica é um lugar de correção amorosa. Essa dualidade é como uma família. Um pai ama o filho, mas o pai também corrige os filhos. Igreja bíblica é o único lugar, ouça-me bem, não existe mais nesse mundo, não existe mais. Igreja bíblica é o único lugar que alguém vai olhar para você e falar, isso que você faz é errado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em tal lugar que isso está errado. E, gente, isso é muito importante. Se você não for corrigida em nenhuma medida, significa duas coisas. Ou você está num lugar em que o ensino bíblico não é verdadeiro,
ou você é perfeito. E aí você pode escolher o que você acha. Você chegou numa igreja em que você falou, olha, eu sou perfeito, por isso a Bíblia não me corrige, eu não tenho nada para crescer. Ou você chegou numa igreja que ela não se importa com você, então tanto faz. Desde que você venha, ninguém tem nada a ver com a sua vida. E esse é o dilema, essa é a mentira que estão vendendo aí, dizendo, olha, venha do jeito que você está e Deus vai te aceitar do jeito que você é. Verdade, em parte. Venha do jeito que você está, mas não, Deus não vai aceitar você que você fique do jeito que você é. Ele fala, vinde a mim, mas eu vou transformar vocês. Não é para você vir do jeito que você está, sim, mas permanecer do jeito que está, não. Esse é o caminho. Quando Jesus usava palavras de discursos duros em João 6, no final as pessoas disseram, dura esse discurso, quem pode aguentar? E aí as pessoas começaram a ir embora. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala, vocês querem ir com ele? O grupo está diminuindo, você quer seguir? Aproveita, Pedro, todos vocês podem seguir, aproveita que está todo mundo embora. E Pedro falou, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E quantas vezes, Pedro pode dizer claramente, quantas vezes ele foi corrigido amorosamente? Não, Pedro, não é desse jeito. Pedro, por que você tem pouca fé? Amor, instrução, ensino, Jesus ensinou e Jesus corrigia. Se você está numa igreja bíblica, esses dois privilégios estão na sua vida. Não sei o que fazer. A igreja, através dos líderes e da escritura, do ensino, vai te guiar. 2, a igreja vai corrigir a sua vida. Se você não quer correção, não vá a uma igreja bíblica, porque é inevitável que em algum ponto, todos nós vamos ser corrigidos, desde os líderes até o mais novo convertido membro daquela igreja. Igreja é um lugar de correção. Existe uma palavra na escritura que é colocada, os pastores na igreja, eles são como, existe a figura do bispo, ancião, tudo isso é a mesma coisa, tá bom? É pastor, as pessoas vão mudando os termos, tem gente que fala, eu não sou pastor, eu sou bispo, mesma coisa. Existe o arcebispo, o arce, a palavra arque, em grego é o principal. Então você tem os bispos, os pastores, que às vezes aparecem como pastor, presbítero, ancião, é a mesma coisa tudo. E você tem o arcebispo, que seria o supervisor, aquele que supervisiona às vezes outros pastores ou às vezes mais de uma igreja. E eu quero que vocês entendam que a figura do pastor, muitas vezes na igreja, é a figura daquele que supervisiona. Supervisionar, o que é super? É de cima, olha, não é que ele está acima das pessoas porque ele quer, mas é um olhar de cima para todo o rebanho, orientando, se afasta daquela cerca, é perigoso, olha, cuidado com aquele lobo, ali atrás é perigoso, aquele lugar tem acidente. Ele está olhando de cima. Para quê? Para instruir e para corrigir. Quando uma pessoa não quer instrução e não quer correção, a igreja bíblica não é o lugar para você ir, tá bom? Então tá aí, isso daqui é um privilégio, de modo que a igreja bíblica é um restaurante para a alma. Você vai na igreja e fala, me alimentei. Vai na igreja e fala, aprendi. Quem está vindo de terça-feira, nós estamos falando sobre investimentos. A Bíblia fala em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre muitas águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o rei Salomão ensinando investimento financeiro, diversificar os recursos. A linguagem popular, alguém disse na terça-feira, não coloque todos os ovos numa cesta só. Da onde deve ter vindo esse conceito? Do Salomão. Salomão multiplicava, espalhava os recursos. Talvez você fale, mas eu vou na igreja para aprender isso? Isso mesmo. Eu contei para algumas pessoas na terça-feira que o meu avô guardava dinheiro no colchão. E depois que descobriram, o dinheiro não tinha mais valor, perdeu tudo. Se ele tivesse ouvido Salomão, estava bem, diversificado, mas não diversificou. Talvez hajam pessoas sentadas aqui que já perderam tudo porque pegaram tudo e colocaram numa coisa só e deu errado. É possível você fazer tudo certo e ainda assim dar errado. Então Salomão fala, diversifica. Viu como a Bíblia ensina? Instrução e correção. Isso faz parte do trabalho de quem está supervisionando. Segundo o privilégio de quem está na igreja, ele continua aí no capítulo 42, ele fala, perseveraram na doutrina dos apóstolos, depois ele fala, e na comunhão. A didaquê dos apóstolos, didaquê era o conjunto de ato e conteúdo. A igreja primitiva funcionava com duas coisas, ensino e prática, ensino e prática. Se você for numa igreja que só tem ensino e não tem prática, está errado. Se você é um crente que sabe tudo de Bíblia, mas não pratica nada, está errado. E se você é alguém que pratica muitas coisas, mas não sabe nada de Bíblia, também está errado, porque você vai fazer um monte de coisa errada. Perseveravam na doutrina e na comunhão.
Eles aprendiam e exercitavam, aprendiam e exercitavam. E essa partícula kai na língua grega, é uma função de equilíbrio. As duas coisas estavam equilibradas. Ensino e prática o tempo inteiro. Veja, perseveravam na doutrina e na comunhão. O que é na comunhão? Segundo privilégio de estar numa igreja bíblica, ser membro de uma igreja bíblica, é desfrutar de comunhão. E quando eu falo de comunhão, igreja é um lugar de relacionamentos sadios. O mundo está doente. Você se aproxima de pessoas se aproximam de outras para tirar proveito. Seja proveito financeiro, sexual, moral, profissional. Não estou dizendo que todo mundo que chega perto de você está com más intenções, mas uma grande parte de pessoas se aproxima para tirar proveito. Isso acontece na igreja? Pode acontecer dentro da igreja também. Mas espera-se que dentro da igreja seja um lugar em que os relacionamentos são saudáveis, sejam sadios. Por exemplo, quando você fala de comunhão, a Bíblia fala de uma comunhão que acontece em duas esferas. É um privilégio de quem é crente. Esse privilégio significa, vou ter comunhão em duas esferas. A primeira delas é comunhão com os irmãos. Sabe por que é importante ter comunhão com os irmãos? Porque quando você nutre relacionamento, quando você vem à igreja e quando você está com os irmãos e você compartilha os seus pedidos, você recebe orientação e socorro. Quem vive fora da igreja sozinho, quando tropeça, quem orienta? Quando você vem num grupo de oração e fala assim, ore por mim, tem que tomar uma decisão, ore por mim porque eu estou doente. Na comunhão dos irmãos, os irmãos se aproximam de você e falam assim, vamos juntos, não desanime. Mas as pessoas estão lá fora, elas estão adoecendo porque o mundo não se importa, as pessoas não se importam de fato. Então quem está na igreja, ela começa a ter relacionamento com os irmãos, ela recebe apoio em oração, pessoas oram por você. Estava conversando com a irmã Márcia Regina esses dias, que está fazendo um tratamento com câncer, e eu disse para ela, todas as terças-feiras, como igreja, nós oramos por você. E ela falou, pastor, é muito bom ouvir isso. Ela não pode vir, por causa da imunidade dela, mas falou, pastor, eu agradeço você estar orando por mim. Ela está longe porque não pode vir, proibição médica, mas há um grupo aqui, mantendo ela firme, em comunhão, mesmo à distância, falando, nós estamos aqui dando suporte, nós não desistimos de você. Ela me disse, pastor, eu quero agradecer, diga para a igreja que teve uma luta aí, um desgaste até conseguir a autorização, mas finalmente o convênio autorizou, e eu vou começar o meu tratamento, a parte final do meu tratamento. Então, quando você lembrar de orar por ela, vai lá e fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor abriu uma porta para a nossa irmã. E ela está lá em casa, talvez nos assistindo, ou vai nos assistir depois, e fala assim, como é bom saber que dezenas de irmãos, ou num culto, ou depois, eventualmente em casa, lembram de mim em oração. Você não gostaria de estar na sua casa e falar, eu sei que estão orando por mim? A irmã Andréia ontem escreveu e falou assim, ore pela minha filha, ela fez uma cirurgia bariátrica, está com sangramento, voltou para refazer a cirurgia e vai ter que ficar na UTI. E diversas das irmãs escreveram, nós estamos orando, estamos orando. Você entende o que é isso? Igreja é um lugar em que quando você precisa, um grupo se levanta e ajuda. É maravilhoso isso. De modo que a comunhão não deve existir só na igreja, você deve fazer uma extensão. Chama pessoas na sua casa. Convide. Pastor, é só para ter culto em casa? Não, convida para bater papo. Convida para assistir um filme, convida para fazer uma noite de jogos. Mostra que seu lar é uma extensão da igreja, acolha pessoas, porque isso é um lugar de comunhão. Olha como o texto diz, perseveravam na comunhão, e depois fala assim, e no partir do pão. O que é partir do pão? Partir do pão, nesse caso específico, é a ceia do Senhor. Daqui a pouco nós vamos ser a ceia do Senhor. A igreja perseverava, não era uma coisa eventual. Eles insistiam em ter comunhão com os irmãos, e insistiam em partir o pão juntos. Jesus disse, quando vocês se reunirem, partam o pão e orem, e tenham comunhão. De modo que você não pode tomar a ceia do Senhor sozinho na sua casa. Eu me lembro na pandemia, que as pessoas perguntaram para mim, pastor, nós estamos em pandemia, por que a nossa igreja não faz como outras igrejas estão fazendo, a ceia do Senhor, levanta o cálice em casa e cada um na sua casa pega o cálice e toma o cálice da ceia? Eu disse, por uma razão teológica, isso não é comunhão, não é comunhão. Eu não tenho comunhão com a televisão, não tenho. Ali, eu sou um espectador só, não tem comunhão. Para ter comunhão precisa de um grupo de pessoas. Não podia, a pandemia proibiu. Então eu vi muitas pessoas falando, não, a gente levanta o cálice. Isso olha, aliás, celebrar dessa forma é o contraponto da ceia. Ceia é unidade. Nós estamos separados. Não tem unidade nisso.
perseveravam com os irmãos, a comunhão com os irmãos, isso significa ceia e oração. Quando ele fala, e perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Partir do pão é a ceia, eles celebravam juntos a ceia do Senhor e nas orações. Então, orar em casa é muito bom, mas orar com os irmãos é uma experiência maravilhosa. Em breve nós vamos ter de novo, como nós fizemos algum tempo atrás, aquela reunião chamada Noite de Oração, em que nós separamos círculos aqui dentro, e as pessoas oram 10 minutos num círculo, mudam para outro círculo, tem outro assunto lá, e você passa às vezes mais de 1 hora, quase 2 horas orando, e fala, nossa, eu orei por tantas coisas. Um lugar ora por política, outro lugar ora por saúde, pedidos pessoais, outra ora por vida da igreja, e assim vai, você fala, nossa, eu não sabia que eu poderia passar tanto tempo orando, se eu for direcionado, se eu aprender. Igreja é um lugar de oração. Quando o apóstolo Pedro foi preso, estava preso em Atos 12, a igreja estava reunida numa casa orando por ele. E enquanto a igreja orava, um anjo do Senhor foi e libertou Pedro naquela noite. Tiago diz, em muito pode a súplica do justo. Nunca menospreze a oração. Acho que foi domingo passado na porta, eu estava conversando com o Evânio e com o Felipe. Felipe, filho do Evânio, fez uma cirurgia no joelho, é isso? Na segunda-feira. E quando eu passei pela porta ali, falei, Felipe, você vai operar? Ele falou, amanhã. E eu falei, escreve no grupo dos homens. Escreve no grupo dos homens para orar por você. Ele falou, pastor, não sei, tenho vergonha. Eu falei, você não quer que a igreja ore por você? Está assistindo, Felipe? Ouça aí. Eu falei, não quer? Você não quer que a igreja ore por você? Não, é que eu tenho vergonha. Você não quer que a igreja, no momento em que o médico estiver com uma faca na mão desse tamanho, e esteja pedindo para Deus para direcioná-lo? Ele falou, se eu fosse você, eu acharia tão bom pedir para Deus, para direcionar, você está desacordado e alguém está com um bisturi enorme, você não é bom a igreja orar? Não. Aí no outro dia, perto da hora, irmãos, vou fazer uma cirurgia, ore por mim. E é tão legal ver que Deus ouviu as orações e respondeu, e a cirurgia foi um sucesso. E agora ele vai ser contratado para jogar no Barcelona, né? Tudo. Se o joelho ficou perfeito. Ele não joga nada, me falaram, mas tudo bem, não vou desdobrar. Eu posso falar mal, Felipe, você não está aqui, então. Tiago, ninguém conta para ele. Se ele não assistir, tudo bem. Igreja é um lugar em que as pessoas oram. E você abre o seu coração e fala, orem por mim. Se você estiver fora, ninguém vai orar por você. E você vai padecer sozinho na escuridão e no frio dessa vida. É privilégio ou não estar numa igreja? Ensino amoroso, correção e comunhão. De modo que igreja, você tem comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. Quando ele fala aí, participar da ceia, partilhar o pão, é ter comunhão com Deus. É o momento de maior comunhão da igreja com o Senhor, é no momento que nós estamos participando da ceia. É o momento mais especial, por assim dizer. Nutra comunhão com seus irmãos e nutra comunhão com Deus. Isso não acontece na sua casa. Isso não acontece fora da igreja. Ok? Pode pensar o que você quiser. Igreja é um lugar que você precisa estar. E porque você estando lá, para você é um privilégio. De modo que igreja bíblica, assim como é um restaurante para a alma, igreja bíblica é cura para uma vida de solidão. Você sabia que a igreja é o único lugar em que a Bíblia fala que o órfão encontra familiares? Eu gostava muito, eu não sei se a nossa igreja tem esse hábito, mas na igreja onde eu era criança, eu ia para a igreja e todas as pessoas da igreja que eram mais velhas do que eu, nós chamávamos de tio. Então, tio. Eu falava, mas todo mundo, no começo eu não entendi. Eu falei, todo mundo aqui é da minha família? Eu não sei onde meu pai e minha mãe acharam tanta gente assim. Todo mundo na igreja era tio. Hoje eu vou na aula do tio tal, eu vou na aula da tia tal. Igreja é algo assim, nós somos chamados de irmãos. Então, é possível que chegue aqui na nossa igreja uma viúva e ela seja acolhida. É possível que chegue na nossa igreja um órfão e ele vai se sentir amparado. Lá fora, as pessoas não dão a mínima. Você está sozinho? Coloca no asilo. Você é órfão? Vai para o orfanato. Você está sozinho? Lamento muito, eu tenho mais o que fazer com a minha vida. Mas igreja é um lugar em que nós nos juntamos. Aproveite esse privilégio. Não existe mais nenhum lugar do mundo, fora a igreja, que faça isso. Um outro privilégio, claro, na Bíblia, é o fato de que você, na igreja, pode ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Versículo
45 diz: eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Preste atenção, porque esse modelo aqui, igrejas falsas distorcem, né? Não destroem e distorcem o versículo, dizendo assim: tá vendo? Eles vendiam as suas propriedades e davam. Então, você quer ser um crente, quer ser abençoado? Venda todas as suas propriedades e dê para a igreja. Não, isso daqui foi uma outra realidade naquela época. Quando a igreja, lembra que eu falei de 120 pessoas para 3 mil? Pessoas que não voltaram para casa, estavam em Jerusalém, falaram: onde eu durmo? E não tinham o que comer. E existiam muitas viúvas, muitos órfãos. Então os apóstolos não pediram, pessoas sentiram no coração, vendiam propriedades, pegavam todo o recurso e davam para a igreja. Falou: distribui. E os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um. Quando isso acontecia na igreja, o mundo ficava impactado. Como é que essas pessoas podem abrir mão dos seus próprios recursos para socorrer pessoas? Igreja acontece isso, sabia? Há igrejas, tanto no formato de que a igreja faz isso, como também irmãos socorrendo irmãos. É muito comum um irmão ficar sabendo: aquele irmão está passando por uma dificuldade, aquele irmão não pôde pagar a conta de luz, e alguém vai lá e paga a conta de luz. Aquela pessoa está precisando de uma cesta básica, alguém vai lá dar uma cesta básica. Aquela pessoa, suponha que alguém aqui escreva no grupo, imagina só o nosso grupo de WhatsApp, né, de homens, mulheres, alguém escreva lá falando assim: olha, imagina a Dona Val, a senhora aqui de exemplo. A Dona Val está lá e ela escreve no grupo: irmãs, o gás da minha casa acabou. Será que tem alguém que pode trocar o gás para mim? E eu posto isso no grupo da igreja. Falando: irmãos, a irmã Val precisa trocar o gás e ela não tem quem troque. Adivinha o que vai acontecer? Ela vai ter tanto gás na casa dela que eu acho que ela vai abrir um restaurante. Vai ter irmão chegando, era só para trocar o gás, mas as pessoas vão chegar com um bujão. Se alguém compartilhar se eu falar para vocês: aquela família precisa de ajuda, vários vão, não importa a situação que você está, várias pessoas vão se desdobrar para ajudar. Porque é isso, igreja, nós nos desdobramos em amor. Você não consegue ver o seu irmão passando uma privação e não socorrer. E por isso o perigo, porque dentro da igreja surgem pessoas que querem se aproveitar dessa dádiva da igreja. E é por isso que em Atos 5 morreram Ananias e Safira, porque eles estavam se aproveitando de recursos e tentando manipular a igreja. Então a igreja é um lugar de bênçãos, mas também um lugar de perigos. Você precisa ser instrumento, é maravilhoso. Se isso nunca aconteceu com você, peça que Ele faça isso. Como é bom você ser um instrumento, Deus nos usando como meio para abençoar vidas. É tão maravilhoso quando você faz algo por alguém e você vai deitar naquela noite e fala: Senhor, obrigado. Por que Jesus falou: mais bem-aventurado é dar do que receber? Por que Ele fala isso? Eu acho que todo mundo ia discordar. Acho que as pessoas... Você gosta de dar presentes ou de ganhar presentes? Você gosta de dar dinheiro ou ganhar dinheiro? Você fala: Jesus, desculpa, o Senhor ensinou tantas coisas boas, mas eu acho que nessa hora o Senhor estava cansado e o Senhor trocou. Jesus falou: não. Mais bem-aventurado é você pegar algo e você dar para alguém que não pode te retribuir. E você vai para casa satisfeito, falando assim: eu fiz algo não por interesse, não é porque essa pessoa pode me devolver, mas é porque eu queria ser instrumento de Deus para suprir. É maravilhoso isso. Quando nós estávamos pintando essa igreja lá em 2017, comecinho de 2017, era legal, a igreja estava um formigueiro. Nunca mais aconteceu isso, mas mesmo nas reformas não aconteceu. Construímos tudo isso aqui. E aí tinha gente o dia todo, a igreja aberta, gente lixando, gente pintando. E aí tinha irmãs que não podiam vir lixar e nem pintar. Eu nunca vi tanta comida, toda hora chegava comida. E café, tinha tanto café aqui que eu nem sei o que, o pessoal chegava. A Cláudia trazia café, pão de queijo, bolo. Eu falei: ela não trabalha? Ela falou: não, eu estava passando e eu estava lá pensando: será que os meus irmãos estão com fome? Adivinha se os irmãos estavam? Estava, e aí começava a chegar comida. E chegava. Um servindo o outro. Era muito, mas muito legal. E alguém teve a ideia de fazer esse púlpito que vocês estão vendo aqui. E falaram: vamos fazer um púlpito elevado. E para fazer esse púlpito elevado, falaram assim: vamos encher com o quê? Fazer uma laje na época ficava caro. E alguém falou assim: a coisa mais barata para encher isso aqui é terra. Terra mesmo. O trator passou num terreno, levantou terra, vamos pedir um caminhão de terra. Na época eu não sabia, e eu falei assim: manda vir. Irmãos, o caminhão entrou de ré por essa porta aqui no salão.
o basculante levantou o máximo que deu e derrubou aí no meio do salão onde está o Michel ali, ele derrubou uma pilha de terra. E aí tinha que baldear a terra de lá para cá. E dava cãibra. Eu nem tinha músculo que estava dando cãibra, que eu nem sabia que existe. E carregando, e empurrando. E aí começou a chegar gente. E tinha uns que carregavam uma latinha pequenininha, assim, pegava uma latinha, vinha e jogava. E outros vinham com carrinho de pedreira e virava. Mas foi um tempo maravilhoso, em que um serviu ao outro com o que podia, com o que sabia fazer. Você quer estar numa igreja bíblica? É um lugar em que Deus te capacita com algo para que você faça algo. Disseram certa vez que um homem, eu vi essa história de um homem que pediu para Deus, ele chegou no céu e ele ficou, ele ia para o céu e antes de ir para o céu, é uma história só hipotética, né? Ele falou para o anjo que ia levar, ele falou assim, por favor, antes de eu ir para o céu, você me deixe ver o inferno, por favor. E o anjo falou, mas que é isso? Ele falou, não, só por curiosidade, eu queria saber do que eu escapei. Eu gostaria de saber qual foi o livramento. E o anjo falou, ok, entra aí. E naquela figura, modelo de desenho do pica-pau, o elevador desceu. E chegou no lugar, e quando a porta abriu, ele olhou. Gente, existia uma mesa linda, gigantesca, linda. Os pratos e talheres, todos maravilhosos. Havia só pratos, desculpa, os talheres não estavam ali. E pratos e copos e as coisas todas ali naquela mesa, um lugar verde, florido. E aí ele falou, não estou entendendo, aqui é o inferno? Ele falou, aqui é o inferno. Ele falou, mas não estou entendendo, isso aqui é muito bonito. Ele falou, espera. E aí deu um horário da refeição e as pessoas vieram de todos os lugares correndo, cada um tentando sentar no melhor lugar para comer. E à mesa existia todo tipo de comida apetitosa e maravilhosa. E ele olhando para aquela cena, as pessoas sentaram na mesa e tentavam comer desesperadamente, até que ele reparou o seguinte, o braço das pessoas eram braços compridos, de modo que na mão deles, eles pegavam o alimento, mas eles não conseguiam trazer na boca. Ele pegava o alimento quando ele tentava trazer, ele fazia de tudo, ele não conseguia pôr na boca. E eles amaldiçoavam a Deus, eles xingavam, eles blasfemavam, porque eles tinham tanto alimento, tanta fartura, e não podiam comer. Então o anjo falou, está satisfeito, eu não vou te mostrar mais coisas, mas isso aqui para você é o suficiente. Então eles foram para o céu, quando chegou no céu, o arquiteto que fez era igual, estava tudo verdinho, igual, a mesma mesa. E ele falou, você tem certeza que subiu? Ele falou, aqui é o céu. E deu o horário, as pessoas vieram educadamente. Um puxou a cadeira para o outro sentar, e todo mundo sentou. E ele reparou que os braços das pessoas também eram iguais, eram braços compridos. Mas havia sorriso, alegria, música, todo mundo estava feliz. E ele reparou que cada um pegava o alimento e serviu o outro, porque ninguém conseguia trazer para si mesmo. Então, era um servindo o outro, e havia harmonia e bênção. Você sabe que você está nessa igreja para servir pessoas e não para ser servido? Se você descobrir o seu papel aqui, único, existe um papel que é seu, só seu. Você achar o seu lugar, a igreja vai desfrutar dessas bênçãos. Por último, igreja é um lugar de proteção para a próxima geração. O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, versículo 39, ele diz assim, pois para vós outros é essa promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe e para todos quantos o Senhor chamar. Igreja é um lugar de proteger a geração vindoura. Ouça-me bem, filhos crescidos na igreja terão menos chances de no futuro naufragar na vida. Vocês não têm ideia da bênção que é as crianças estarem aqui. Elas estão com outras crianças num ambiente saudável, brincando, sorrindo, aprendendo a verdade de Deus. Elas vêm à igreja e aprendem que Deus criou os peixes, que Deus criou os pássaros, que Deus criou crianças, que quando obedecem trazem satisfação. Mas só Jesus Cristo pode dar a salvação. E elas crescem, e para a tristeza é fato que algumas dessas crianças chegam numa fase adulta, pode ser filho de pastor, pode ser filho de membro, crentes se desviam. Crianças que crescem na igreja, podem chegar a uma fase da vida e darem as costas e irem embora. Mas mesmo pessoas que dão as costas da igreja e vão para o mundo, eu já ouvi o relato de pessoas que disseram assim, mesmo estando no mundo desviado, ouvi de um pastor que disse isso. Me desviei com 17 anos de idade, esse pastor dizia. E quando eu estava no mundo, longe, e eu vi os excessos que as pessoas cometiam, mesmo lá longe eu não conseguia praticar os mesmos excessos que eles. E alguém perguntou por quê? Ele falou, porque existiam travas na minha vida, eu lembrava do que eu ouvi na escola dominical.
Eu lembrava do que meu pai e minha mãe falaram na igreja. E mesmo longe de Deus, aquilo queimava meu coração. E eu, longe, fazendo coisas erradas, eu não cometia os mesmos excessos que os outros faziam. E esse pastor no futuro voltou para a igreja. Na época não era pastor, depois ele voltou e se tornou pastor. E ele contou para as pessoas dizendo assim: como foi bom eu ter passado a minha infância na igreja. Eu me desviei, é verdade, mas Deus não desistiu de mim. Porque as verdades que você coloca na vida de uma criança são verdades que protegem. Elas estão aprendendo aqui a respeitar os pais. Elas estão aprendendo aqui, elas vão aprender sobre responsabilidade cívica, como servir o seu país, como ser um bom cidadão, como ser honesto. Isso é garantia para elas que vai dar tudo certo? Não, mas elas estão expostas a menos perigos. Aqui elas aprendem que homem é homem, mulher é mulher. As crianças da sociedade estão aprendendo que você pode escolher o que você quiser. Pode imaginar o que vai dar isso lá na frente? Igreja é um lugar em que nós, enquanto servimos ao Senhor, abençoamos a próxima geração, de modo que essas crianças vão para casa e no futuro, talvez quando vocês estiverem com mais idade, as crianças vão olhar e falar assim: obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado por me levar na igreja. Onde eu estaria? Eu fico pensando na minha vida, do meu irmão, onde nós estaríamos se os meus pais não levassem a gente na igreja? O que eu estaria fazendo nessa noite? Algumas vezes eu já me perguntei por que Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ser pastor porque eu precisava tanto ter contato com a Escritura todos os dias. Eu era uma pessoa tão ruim no meu coração, que se eu não tivesse contato com a palavra de Deus todos os dias, eu seria um dos piores pecadores desse mundo. Mas eu ia para a escola e as minhas professoras me ensinavam verdades, algumas delas com pouco conhecimento bíblico, mas com muito amor. E o que Deus fez? Quando é que elas saberiam que eu me tornaria um pastor? Quando é que elas saberiam que, através do esforço delas, elas despertariam o meu coração para servir o meu rei? Igreja é um lugar em que outra geração que vem sempre é beneficiada. Privilégio. Se você não entender isso, eu ia falar sobre deveres, mas o tempo não permite nessa noite. Mas hoje eu quero que você saiba, se você está numa igreja bíblica, e eu entendo que você está, você vai desfrutar claramente de receber instrução e correção. Você vai receber comunhão com Deus e com os irmãos. Você vai usar os seus dons para servir outros. E por fim, você vai abençoar a próxima geração. Nunca esqueça de louvar a Deus, porque não são muitas as igrejas que ainda continuam apontando o caminho certo. Que Deus abençoe. Nós precisamos parar aqui. Vamos orar. Ó Deus de graça, de grande glória, é para nós motivo de grande alegria saber que diante de nós foi colocada uma oportunidade tão boa. Os irmãos da Igreja Batista Redenção em São Paulo poderiam ter começado uma igreja em qualquer lugar desse país, mas por sua soberania o Senhor trouxe essa igreja a Bragança. E ao longo desses 17 anos o Senhor tem transformado vidas, edificado relacionamentos entre irmãos, o Senhor tem alcançado os perdidos, o Senhor tem restaurado casamentos, o Senhor tem feito correção amorosa, tem nos dado instrução, o Senhor tem nos permitido exercer o privilégio de sustentar a igreja. Ó Deus, nós somos falhos, somos pecadores, mas uma verdade é que nós somos um corpo ajustado, e nós somos ligados, unidos, porque o Senhor na cruz fez algo em nosso favor. Nos ensina a olhar para os irmãos à nossa volta e dizer: eu preciso de ti, meu irmão. Como é preciosa a comunhão que nós temos no Senhor Jesus. Se há alguém aqui desanimado com a comunhão com Deus e com os irmãos, Senhor, desperta, levanta no coração dessa pessoa a correção de foco, para que nós andemos seguros. Aqueles que estão aqui, que têm pais, filhos que estão aqui que gostariam de ver pais na igreja, mas os seus pais não são convertidos, dá a eles a graça de continuar orando para que os seus pais se convertam. Os cônjuges que estão aqui sozinhos e olham para o seu cônjuge e veem que eles não estão nos caminhos do Senhor, enche eles de esperança, porque o Senhor é um Deus que chama. Pais que estão aqui, que têm os seus filhos longe dos caminhos do Senhor,
visita cada lar aqui, salva, transforma, Deus. Mas enquanto estivermos aqui, nos lembra do privilégio que nós temos, privilégio dado porque um novo coração foi colocado na nossa vida, um coração transformado, regenerado, um coração que é salvo pelo Senhor Jesus. E esse novo coração, como fruto desse novo coração, nós estamos espalhando o amor, a graça do Evangelho de Cristo. Nos ensina, Senhor, para que nunca nenhum de nós se desvie, mas se nos desviarmos, que possamos ser corrigidos para voltarmos rapidamente à comunhão do seu povo. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor por essa noite. Vamos participar da tua mesa. Que cada um aqui, que é salvo pelo sangue que foi derramado na cruz, possa se examinar. Possa, ao se examinar, reconhecer os pecados, as falhas e pedir perdão. Porque purificado mais uma vez, pela generosa graça. Não a graça que salva, porque salvação é uma vez só na vida, mas a graça que santifica, que nos purifica para estarmos dignos de estar na sua mesa. Cada um de nós, os seus filhos, examine-se a si mesmo e então coma e beba do cálice, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja, pela sua palavra, pelo tempo de comunhão que vamos ter ainda. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto participando da ceia do Senhor.